O Irão acabou por desafiar pela quarta vez os Estados Unidos da América de agora terem dito que vão fechar por definitivo o Estreito de Hormuz, se o presidente norte-americano, que deu 48 horas para que o Irão possa abrir o Estreito de Hormuz, bombardear as plantas de energia e reservas de óleo e gás do Médio Oriente, ou melhor, do Irão em particular. O Irão disse que vai fechar por definitivo o Estreito de Hormuz e vai, inclusive, atacar parceiros americanos espalhados pelo Médio Oriente. Ou seja, este é o quarto desafio do Irão aos americanos, sinal de que realmente o Irão não vai recuar. Depois de, no dia 28 de fevereiro, Israel e os americanos terem bombardeado o Irão respondeu na mesma proporção, inclusive atacando países vizinhos que são parceiros norte-americanos. O segundo desafio foi quando o Irão fechou parcialmente o Estreito de Hormuz, porque dizia que os seus navios ou os países amigos podiam passar, como a Índia, a China, o Brasil, só não podiam passar navios que estavam envolvidos no conflito, navio de países que estão envolvidos no conflito. Navio americano passavam, mas com escolta de alto nível. E o terceiro desafio do Irão foi quando, depois da morte do líder supremo, o Irão elegeu o filho, quando Israel e os americanos queriam que o sistema caísse, e tanto que o presidente Trump disse mesmo que naquela altura que foi uma péssima escolha terem nomeado o filho, e o Irão, ao nomear, eleger e colocar no trono o filho daquele que foi claramente tido como sendo o problema do Irão, também desafiou os americanos. Então estamos aqui agora a cair pelo quarto desafio, ou seja, o Irão não vai recuar, não está a recuar. Essa notícia já trouxe grandes implicações. O preço do petróleo já subiu para $98 e se nós aqui olharmos para os mercados financeiros, como eu realço aqui as commodities, vemos que o óleo, o Brent, o Mobil Crude estão em alta, a gasolina, vimos aqui o carvão inclusive estão em alta, a nível de commodities apenas aquelas ligadas às energias estão em alta. E depois, se nós aqui olharmos logo para as ações das empresas, vemos que estão quase todas negativas, com realce aqui a ExxonMobil, como empresa de petróleos ou de óleo e energia, depois a Goldman Sachs, que é claramente um dos maiores bancos de investimento do mundo, e os investidores olham para as grandes companhias que gerem grandes fortunas como sendo um lugar seguro para colocar o dinheiro. E se nós aqui olharmos para os bonds ou os títulos, vemos que todos os países estão a sorrir porque os investidores percebem que nesse momento de dúvida comprar títulos de tesouro, comprar a dívida dos governos é investimento mais seguro, porque os governos são os mais seguros, vou dizer assim, os mais seguros. Aqui com exceção da Rússia e da China e do Japão, queria dizer, que estão com menos afluência, mas os demais países têm claramente os investidores a comprarem os seus títulos, as suas obrigações, as suas dívidas, ponto. E estamos aqui claramente em presença de problemas sequenciais e também de oportunidades para alguns países. Mas não entre lembrar que é importante você colocar like neste vídeo, inscrever e partilhar para que mais cidadãos também tenham acesso a essa matéria e, claro, o canal continue a crescer e eu tenha motivações de voltar para cá e gravar mais vídeos. Mas like, meu chefe, só like é importante, razão pela qual eu estou cá feliz, doente, triste ou não. E anuncie aqui no canal a sua empresa, o seu projeto, os seus negócios, o seu livro, porque quem não mostra, infelizmente, não vende. Família, nós estamos aqui em presença de uma oportunidade para a África, não de vender mais gás nem petróleo, mas para perguntar-se e questionar-se até que ponto vai conseguir viver em condições, controlar os preços enquanto a guerra no Médio Oriente estiver a acontecer. O Médio Oriente é a torneira de energia do mundo e se a energia começa completamente a escassear, nós sabemos muito bem que a inflação é inevitável e com a inflação sofremos muito mais nós africanos porque nós importamos inflação de toda parte do mundo. Para a televisão, para o telemóvel, para arroz, para o azeite, para o bacalhau, para o frango, para o ovo, para a roupa, para o microfone. Nós somos aqueles que mais importam a inflação. E porque as nossas moedas são frágeis, até são chamadas moedas ímpares, que têm menos força, vão desvalorizar-se completamente se claramente esta rigidez entre Israel, América e o Irão continuar.
Para nós é oportunidade para, mais uma vez, aproveitarmos os ganhos do petróleo e do gás para reinvestirmos na produção nacional. Porque Deus nos está a avisar, nos está a dar imensas oportunidades e nós estamos a querer pensar, opa, temos agora excedente no Orçamento Geral do Estado, porque o orçamento foi feito com 60 e tal, agora estamos a 90. Não é excedentes, é oportunidade para caminharmos para energias renováveis, as verdes, incluindo o gás e as nucleares, para caminharmos para a produção alimentar e, acima de tudo, para fazer aquilo que os americanos fazem, que é usar o seu poderio bélico para colocar alguns países no lugar, inclusive para ir num outro país, segurar um presidente e levar para o seu país. Isso tem a ver claramente com investimento em tecnologia e outros setores aqui que você claramente, em função da sua idade intelectual, você já sabe. Ponto. Estamos perante uma insegurança global. Infelizmente, os donos da segurança global estão envolvidos na guerra. Os americanos, que garantem a segurança global, estão na guerra. E depois, os europeus, que garantem a segurança global, estão a dizer que essa guerra não é nossa. Podemos até participar para o diálogo, mas só há diálogo quando as partes envolvidas estão dispostas ao diálogo. Nesse momento, as partes envolvidas não estão dispostas ao diálogo, porque o americano dá 48 horas para você abrir o estreito. E eu digo, se você não abrir o estreito, né? O americano dá 48 horas para o Irão abrir o estreito. O Irão diz, eu não vou abrir o estreito. Ok, se você não abrir o estreito, eu vou bombardear todas as tuas plantas de energia, reservatório e não só. Ok, se você fazer isso, eu vou atacar todos os seus parceiros aqui no Médio Oriente. Acima de tudo, vou fechar por completo o estreito. Não há espaço de conversa. Não há ambiente para conversa. E estamos claramente uma tensão global voltada à insegurança energética, alimentar e também à segurança das pessoas, de bens e serviços e não só. Ponto. A Rússia vai sendo cada vez mais a solução para colocar petróleo no mercado e assim evitar-se inflação global, evitar-se crise global. E a Venezuela, que é também grande produtor, mas apesar de produzir menos em função das suas questões também infraestruturais, poderá ser para os americanos também um momento de claramente se investir massivamente ali. Mas neste momento a Rússia deve estar claramente feliz com esta crise do Estreito do Hormuz, porque o seu petróleo vai inquestionavelmente ser, como já foi, liberado, podem vender a quem quiserem na sua moeda ou em dólar, claramente se precisar. No entanto, estamos aqui a olhar para um problema para alguns, oportunidade para os outros, mas que o Irão está a mostrar para o mundo que realmente os americanos e os israelitas não são tão poderosos assim, porque estão a responder consecutivamente na mesma moeda. E isso é bom, Joaquim, ou é mau? Para aqueles que estão preocupados com a paz no mundo, isso é mau, quando os gigantes lutam. Quando os gigantes lutam, eles só param de lutar quando alguém perde. Para aqueles que, tem lados, eu sou pró-América, eu sou pró-Irão, então estão felizes porque a luta vai continuar. Mas para quem está a ganhar dinheiro com isso também, como que agora a Rússia é que vai aproveitar, robustecer-se e com isso debilitar cada vez mais a Ucrânia, não devia confortar bastante assim a Europa. E a própria Europa, que é uma das regiões mais danificadas com este conflito em função do gás e do petróleo que vem para ali. Portanto, a economia europeia acaba por ser aquela que mais vai sofrendo com esta atenção. A economia africana é aquela que mais devia aproveitar com esta atenção. A economia russa é aquela que mais dinheiro vai ganhar com esta atenção. A economia americana é aquela que mais está em dúvida. Será que fizemos bem? Fizemos mal? Até que ponto essa guerra nos vai causar danos irreversíveis? Cada região devia olhar para si e claramente tirar lições deste conflito, que ainda não tem prazo para o final e claramente ainda muita água vai passar abaixo dessa ponte. E se realmente o Presidente Trump cumprir com esta promessa de bombardear todas as questões de energia, todas as reservas de energia e de exploração de petróleo no Irão, e se o Irão fechar por completo o Estreito de Hormuz, esta matéria, estas respostas teremos
nas próximas 48 horas, o que é que vai acontecer com os americanos agora que o Irão disse que não vai abrir e vai bombardear tudo se você quer fazer isso. Portanto, subscreva, partilha, voltaremos aqui para analisarmos em tempo real o que é que claramente estaremos a viver nas próximas horas. Faz o like, escreva, estamos juntos, até já, e que suco acale leto, amém. E que Deus esteja conosco, amém.